Vamos lá, pessoal. Vamos falar de segurança pública, questão de número 561. A lei faculta os alistados no serviço militar obrigatório exercer atividades de caráter assistencial ou filantrópico em razão de crença religiosa ou convicção filosófica, o que caracteriza o serviço alternativo ao serviço militar obrigatório. Certo ou errado? Questão um pouco difícil, pessoal. Caiu em ano passado na Câmara dos Deputados. Vejamos. Está certa. Parágrafo 1º do artigo 143. Primeiro vejamos que o serviço militar é obrigatório nos termos da lei. O parágrafo 1º diz que as Forças Armadas competem na forma da lei atribuir serviço alternativo aos que, em tempo de paz, após alistados, alegarem imperativo de consciência, entendendo-se como tal decorrente de crença religiosa e de convicção filosófica ou política, para se eximirem de atividades essencialmente militar. Então eu posso me eximir por imperativo de consciência, crença religiosa. A minha fé não permite usar a espada, a minha fé não permite usar armas. Eu posso me eximir, mas eu terei que prestar algo alternativo. E a lei número 8.239 de 1991, ela disciplina, é essa lei que vem esmiuçar esse trecho da Constituição. Ela diz no artigo 3º: o serviço militar inicial é obrigatório a todos os brasileiros nos termos da lei. Todos têm que se alistar. Agora, o parágrafo 2º. Entende-se por serviço alternativo o exercício de atividade de caráter administrativo, assistencial ou filantrópico ou mesmo produtivo, em substituição às atividades de caráter essencialmente militar. Então eu posso ser convocado, mas não para empunhar a espada, não para usar armas, e sim para prestar serviço de caráter administrativo, assistencial, filantrópico ou produtivo. Então está correta a nossa questão. 562. A segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio por meio dos seguintes órgãos. Isso aqui é uma afirmação. Agora, quais são esses órgãos? O gabarito é a letra E. Polícia Federal, Rodoviária Federal, Ferroviária Federal, Polícias Civis, Militares e Corpos de Bombeiros Militares. Cuidado, pessoal, nós vamos comentar isso, mas antes, eu já vi questão com esse caput. Eu não coloquei aqui para não ficar repetitivo. Perguntando se a segurança pública é dever de todos. Não, olha, é dever do Estado e direito e responsabilidade de todos. Se tiver invertido isso, estará errado. A segurança pública é direito e responsabilidade de todos. A segurança pública, ela é dever de quem? De todos e responsabilidade? Não, ela é dever do Estado e direito e responsabilidade de todos. É exercida para a preservação da ordem pública, incolumidade das pessoas e do patrimônio. E os órgãos são estes, artigo 144. Nós acabamos de ler o caput da questão, era o enunciado da questão. E os órgãos são Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, as polícias civis dos estados e polícias militares e corpos de bombeiros militares. Nós faremos outras questões, a gente vai comentar cada uma quando a gente falar nas questões. Mas desde já, observe que não se encontra aqui guarda municipal, não está dentro deste rol esses 5 itens, nem guarda municipal, nem também o serviço penitenciário, o sistema prisional. Há uma emenda constitucional para incluir guarda municipal e o sistema prisional. Nós vamos ver nos parágrafos desse artigo que cita a guarda municipal, mas ela não está integrada aqui neste rol, ok? Então vamos seguir. 563. O artigo 144 da Constituição da República dispõe que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através de alguns órgãos como... Qual a resposta correta? Está repetitiva. O gabarito é a letra C. As polícias militares,
as quais cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. Agora as questões vão colocar aqui o que cada um faz. Então nós temos aqui um erro, olha, Polícia Federal, a qual cabe o patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Nós sabemos que isso é a cargo da Polícia Rodoviária Federal e não Polícia Federal. As polícias civis, às quais cabe a proteção dos bens, serviços e instalações dos municípios? Não, isso cabe às guardas municipais. A letra D, as guardas municipais, às quais cabe as funções de polícia judiciária municipal? Não, não existe polícia judiciária municipal. A polícia judiciária do Estado é a polícia civil que vai atuar dentro dos municípios. Letra E, as forças armadas, às quais cabe as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. Não, aqui são os militares. Não entra aqui na parte de segurança pública. Os militares, exército, as forças armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica não se enquadram aqui neste rol de segurança pública do artigo 144. Portanto, o gabarito é a letra C. As polícias militares, às quais cabem a polícia ostensiva. A polícia militar ela é ostensiva antes do crime acontecer e preservação da ordem pública. A partir do momento que o crime aconteceu, entra em ação a polícia civil, que é a polícia judiciária. Questão de 564. Uma questão semelhante, olha. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e incolumidade das pessoas e patrimônio através de diversos órgãos. Sob a segurança pública pode-se afirmar acertadamente. Qual a resposta? Letra B. As polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, vão fazer concurso público, bacharel em direito, e, se passar nas todas as etapas, se torna delegado de polícia. Incumbe ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e apuração das infrações penais, exceto as militares. Isso se encontra no artigo 144, parágrafo 4º. As infrações militares é a cargo ali da Justiça Militar. E também incumbe ressalvada a competência da União. Nós veremos, pessoal, que crimes, quando tiver, por exemplo, crime com repercussão interestadual, roubo de carga com repercussão interestadual, tráfico ilícito de entorpecentes, repercussão interestadual. Neste caso, competência da União, Polícia Federal, e não delegado de polícia, não Polícia Judiciária do Estado, ok? Mas está correto aqui de acordo com o parágrafo 4º do artigo 144. As outras estão erradas. Letra A. As polícias militares cabem à polícia ostensiva, a preservação da ordem pública, originariamente atividade de defesa civil, não, isso aqui, defesa civil, aos bombeiros militares, não às polícias militares. Letra C. As polícias militares e corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reservas do Exército, até aqui tudo bem. Agora, juntamente com as polícias civis, subordinam, juntamente as polícias civis, aos governadores de estados do Distrito Federal, até aqui tudo bem. E dos territórios ao Ministério da Justiça e ao Presidente da República? Não, pessoal. A Polícia Militar do Estado, bem como a Polícia Civil, subordinam-se ao governador do Estado. Lá no Distrito Federal, subordinam-se ao governador do Distrito Federal. Apesar de ser mantida com recurso da União, a Polícia Militar, a PMDF do Distrito Federal e as polícias civis do Distrito Federal subordinam-se ao governador do Distrito Federal. E a letra D. Os municípios poderão constituir guardas municipais armadas destinadas à proteção direta da incolumidade das pessoas, seus bens, serviços, instalações, conforme dispuser em lei. Pessoal, na realidade isso aqui está errado. Armadas não. Somente após um certo número, de acordo com o Estatuto do Desarmamento, é que poderão utilizar armas. E a destinação, o objetivo da polícia, das guardas municipais, não tem entre elas incolumidade das pessoas. Nós vamos fazer ainda outras questões sobre guardas municipais, porque é um assunto que está em pauta nas provas de concurso. Depois a gente comenta mais. O gabarito é a letra B. Continuando, 565. Não se inclui entre as competências constitucionais da Polícia Federal. Qual a resposta correta?
O gabarito, letra D. Apurar infrações penais em detrimento de bens, serviços e interesses da União, suas entidades descentralizadas e em cooperação. Pessoal, nós temos a administração direta e a administração indireta. A administração indireta, nós temos os entes descentralizados. Por exemplo, nós temos a autarquia, nós temos a fundação pública, nós temos a empresa pública e sociedade de economia mista. Quando nós falamos entidades descentralizadas, entra-se também aqui a sociedade de economia mista. E a Polícia Federal não apura um crime cometido numa entidade, na sociedade de economia mista. Sociedade de economia mista é função da Justiça Comum Estadual. Vamos lá, olha. O artigo 144, parágrafo 1º. A Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a apurar infrações penais contra a ordem pública e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas. Entidades autárquicas, nós temos a autarquia e a fundação pública. A fundação pública tem natureza autárquica. E agora, empresas públicas. Aqui não tem sociedade de economia mista. Crime cometido na sociedade de economia mista é a cargo da Justiça Comum Estadual, delegado de polícia, Polícia Civil e não Polícia Federal. Assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme segundo se dispuser em lei. Eu disse ali, roubo de carga, repercussão interestadual, mais de um estado, competência da Polícia Federal, tráfico ilícito de entorpecentes, mais de um estado ou estado estrangeiro, Polícia Federal. 2. Prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência. Quando se diz nas respectivas áreas de competência, nós temos que, quando for um tráfico de drogas ali no município, será a Polícia Civil mesmo vai apurar. Então, ali não é competência da Polícia Federal. Se for algo maior, que repercute nacionalmente ou interestadualmente, aí a Polícia Federal vai entrar. 3. Exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteira. Nós podemos dizer aqui que reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes é uma competência concorrente, tanto à Polícia Civil como à Polícia Federal. Então, 3. Exercer as funções da polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. A Polícia Federal, tudo isso aqui, ó, polícia marítima, aeroportuária e de fronteira. É ingrato quando o indivíduo entra na Polícia Federal. Em regra, ele vai lá para a fronteira e fica alguns anos amargando lá até conseguir voltar para mais próximo da família. 4. Exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária. Isso aqui é o mais importante. Exclusividade. Polícia Judiciária. O que é a Polícia Federal? É a Polícia Judiciária da União. O que é a Polícia Civil? É a Polícia Judiciária do Estado, ok? Guarde isso. Voltando à questão, apurar infrações, entidades descentralizadas? Não. Sociedade de economia mista não entra. Como eu disse, exercer com exclusividade as funções de Polícia Federal, de Polícia Judiciária. Aqui está correta. A questão pedia não se inclui. Então a letra A inclui, letra B, prevenir e reprimir o contrabando e descaminho sem prejuízo da ação fazendária. Prevenir e reprimir o contrabando. Contrabando, produtos ilegais que entram no Brasil. Descaminho, produtos legais, mas que não estão registrados, que não pagam impostos. Por exemplo, ali o cigarro, descaminho, esses cigarros que vem aqui ilegalmente, vem do Paraguai, descaminho, sem prejuízo da ação fazendária. A letra C, exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. E letra E, apurar infrações cuja prática tenha repercussão interestadual e exija repercussão uniforme. Todas essas, sim, menos a letra D. Questão de número 566. O Departamento de Polícia Federal exerce atividade de polícia administrativa, visto que apura infrações penais contra a administração pública federal. Certo ou errado? Uma questão que parece difícil, mas uma lidinha a gente mata. Está errado, não é polícia administrativa. A gente viu que a competência ela exerce exclusivamente a função de polícia judiciária. Polícia judiciária.
e não polícia administrativa. A polícia administrativa, a gente estuda lá no direito administrativo, é uma atribuição que o Poder Executivo tem, não tem nada a ver com a Polícia Federal. Continuando, 567. Os municípios devem obrigatoriamente constituir guardas municipais destinadas à preservação da ordem pública e à proteção de seus bens, serviços e instalações. Certo ou errado? Se você marcou errado, você acertou. Opa, os municípios devem obrigatoriamente. Vamos fazer mais uma questão? Depois a gente comenta. 568. A Constituição Federal estabelece que as guardas municipais. Qual a resposta correta? Muito bem, se você marcou a letra E, poderão ser constituídas pelos municípios para, entre outros fins, exercer a proteção de seus serviços conforme dispuser em lei. Está no parágrafo 8º, que nós vamos abrir agora, do artigo 144. Parágrafo 8º. Os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações. Bens, serviços e instalações conforme dispuser em lei. Os municípios poderão, olha, então não é obrigatório. Destinada à proteção de seus bens, serviços e instalações. Aqui existe incolumidade das pessoas? Não. Bens, serviços e instalações. Para isso que existe a Guarda Municipal. Elas poderão, e está conforme aqui o parágrafo 8º, a letra E. Voltando aqui à questão de número 567, os municípios devem obrigatoriamente? Não, eles poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de da ordem pública e à proteção de seus bens, serviços e instalações. 569. Julgue as afirmações abaixo. A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades. 2. A remuneração dos servidores policiais integrantes dos órgãos da segurança pública se dará por subsídio. Qual a resposta correta? É a letra C. Ambos estão corretos. Artigo 144, parágrafo 7º e 9º. A lei disciplinará a organização e funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades. A Constituição lava as mãos e entrega para a lei esmiuçar ali a competência, as atribuições de cada órgão da segurança pública. E o parágrafo 9º, a remuneração destes policiais, dos servidores policiais. Existem servidores administrativos na Polícia Federal, existem servidores administrativos na Polícia Militar, na Polícia Civil. Agora, a remuneração dos servidores policiais, integrantes dos órgãos relacionados nesse artigo, será fixada na forma do parágrafo 4º do artigo 39, ou seja, exclusivamente por subsídio, é a espécie remuneratória das polícias. Continuando, agora a questão de número 570. É uma questão um pouco ampla, vou pedir para você ler, pausar o vídeo, calmamente responder e a gente volta comentando. Já respondeu? A questão diz: analise as afirmações abaixo. Qual está correto? Está correto o item, a letra D. Todos os itens estão corretos, então todos eles. Então nós vamos ler calmamente cada um deles. Item 1. A Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União, estruturado em carreira, destina-se, dentre outras atribuições, a apurar infrações penais contra a ordem política e social ou detrimento de bens, serviços e interesses da União. Perfeito. De suas entidades autárquicas e empresas públicas. Se tivesse sociedade de economia mista aqui, estaria errado. Assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual, internacional ou exija repercussão uniforme conforme dispuser em lei. Isso se encontra aqui no
Isso se encontra no caput do artigo... Na realidade, é no parágrafo 1º do artigo 144, inciso 1. Parágrafo 1º e inciso 1. Nós temos ainda que o item 2 aqui. A Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se na forma da lei ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais. O que tem para comentar aqui? Todo mundo sabe. Polícia Rodoviária Federal, ostensiva na rodovia. A Polícia Rodoviária Federal não é Polícia Judiciária. Se cair na prova que a Polícia Rodoviária Federal é a Polícia Judiciária que trabalha ostensivamente, ou trabalha nas rodovias, não, é Polícia Ostensiva e não Judiciária. 3. A Polícia Ferroviária Federal, órgão permanente organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se na forma da lei ao patrulhamento ostensivo das ferrovias. A Polícia Ferroviária, hoje há poucos funcionários, pouquíssimos policiais ferroviários, eles trabalham, portanto, patrulhamento ostensivo, também não é judiciária. Item 4. As polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais, exceto as militares. Infrações penais de apuração, inquérito policial, ok? Polícias civis, quem dirige, delegado de polícia. Subordinado a quem? Ao governador do estado ou do Distrito Federal. Item 5. As polícias militares cabem à polícia ostensiva e à preservação da ordem pública. A polícia militar não é polícia judiciária, apesar de há uma emenda constitucional em que a polícia militar está tentando fazer com que a polícia também seja também judiciária, ou seja, ela tem um ciclo completo de polícia. Ela vai ser ostensiva e judiciária. Não sabemos se isso vai passar. Mas é uma emenda constitucional nesse sentido, ok? E a Polícia Ostensiva, aos corpos de bombeiros militares, além de atribuições definidas em lei, não está na Constituição, está na lei própria, incumbe a execução de atividade de defesa civil, acidentes de trânsito, combate a incêndio, resgate em enchentes, etc. Então, portanto, todos estão corretos. Isso está no artigo 144, do parágrafo 1º, inciso 1, ao parágrafo 2º, 3, 4, 5 e 6, ok? Já lemos tudo isso aqui nas questões que acabamos de fazer. Terminamos esse vídeo aqui, pessoal. Terminamos a parte de segurança pública. Até o próximo vídeo, o próximo trabalho. Muito obrigado.